já assistiu a aula de trigonometria básica que a gente antes de vetores? Não assistiu? O que você está fazendo aqui então? Basta não assistir. Ah, você já assistiu. Não me engane, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, sou dos mentores de física aqui do Cotuca. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vetores. Vetores, que é uma matéria de extrema importância aqui pra gente na física. É uma das matérias que vocês têm que mais dominar para vocês conseguirem, né, ter uma base muito boa, ok? Bom, gente, vetores é uma matéria que ela é razoavelmente complexa, ok? Não vou mentir. Ela é bem confusa no começo, então vocês têm que fazer muitos exercícios para vocês pegarem o jeito, ok? Eu vou quebrar vetores em várias videoaulazinhas para que caso vocês tenham dúvida, vocês não precisem assistir aquela aula gigantesca de vetores, vocês têm que ficarem pulando para vocês acharem que vocês querem assistir. Então eu vou quebrar em várias partes, ok? Então o nomezinho da aula vai corresponder àquilo que a gente vai conversar naquela aula. No caso, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre características básicas de um vetor. Beleza? Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso estudo de vetores. Bom, gente, primeiramente, o que é um vetor? Um vetor, gente, ele é um segmento de reta orientado, ok? Então, um vetor é um segmento de reta orientado. Perfeito, é um segmento de reta orientado. Bacana. Aí, gente, os vetores eles possuem três principais características. Quais são essas três principais características? Bom, a primeira característica que aparece quando nós estamos falando de vetores é a direção. Bom, mas o que seria essa direção? Bom, um vetor ele pode ter três direções diferentes. Ele pode ser um vetor que possui a direção diagonal, pode ser um vetor que possua na horizontal, ou pode ser um vetor que possua na vertical. Bacana. Outra característica de extrema importância é o sentido desse vetor. Tá, mas o sentido, quais que são os sentidos que um vetor pode assumir? Bom, o sentido de um vetor ele pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Bom, tem alguns casos, gente, que vocês vão ter que usar dois sentidos para vocês caracterizarem um vetor, ok? Isso a gente vai ver mais para frente, a gente vai apresentar alguns exemplos, que aí a gente vai entender bonitinho, beleza? E também a gente tem um outro carinha que a gente chama de módulo. O que é esse tal desse módulo? Gente, o módulo ele indica o tamanho, a intensidade do meu vetor. Perfeito? Bacana. Agora, o que a gente precisa ter em mente? Muitos alunos confundem a direção com o sentido. São coisas diferentes. Como que a gente pode fazer, né, para a gente lembrar que a direção ela é diagonal, horizontal e vertical, né, e que o sentido é cima, baixo, direita e esquerda? Eu gosto de a gente olhar para o D da direção, porque o D da direção é o mesmo D da diagonal, ok? Então, o D da direção, D da diagonal, direção, diagonal, horizontal, vertical, beleza? Aí vocês, com o tempo, vocês vão gravando, beleza? Perfeito. Gente, um vetor, ele é composto assim. O vetor, na verdade, ele é uma setinha, ok? E ele possui duas coisas muito importantes quando a gente está falando, né, sobre ele. A gente possui um carinha, a gente possui uma base, na verdade, e uma extremidade, tá? A base a gente chama de origem. E a ponta da setinha, como o próprio nome diz, né, que eu acabei de falar, é a nossa extremidade, ok? E nós chamamos um vetor sempre por uma letrinha. Nesse caso, eu vou chamar esse vetor aqui de vetor A. Ok? Vou chamar esse vetor aqui de vetor A. Posso chamar um vetor de 1 setinha? Posso escrever, por exemplo, esse aqui é o nosso vetor 1 setinha? Assim, ó. Posso fazer isso aqui? Não, não posso. Eu preciso chamar o nosso vetor com uma letrinha. Ok? Perfeito. Bacana. Bom, aproveitando esse vetor aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo, que a gente vai caracterizar esse vetor. A gente vai falar as características desse vetor, ok?
Primeira coisa que vem caracterizar um vetor é definir um parâmetro de medida. Ou seja, já que ele não está falando nada, né, não tem um exercício, ele não está pedindo para que siga uma certa unidade de medida, então eu vou criar a nossa própria aqui. Eu vou falar que um quadradinho do nosso papel quadriculado, ele vale U, ok? Uma unidade de medida aí qualquer. Bacana. Então, gente, quais são as características desse vetor A? Vamos caracterizar ele aqui, então. Então, vamos começar pelo módulo. O módulo do meu vetor A, ou seja, o tamanho do meu vetor A. A gente sempre tem que representar com a setinha, tá, gente? Não esqueçam da setinha. Tem professor que gosta de descontar nota por causa dessa setinha. E eu já sofri sobre isso, gente. Não esqueçam da setinha. Ok? Então, vamos lá. Então, módulo do meu vetor A. Vamos contar aqui, ó. A gente vem aqui, só vou apagar a origem e extremidade, tá, gente? Só para não atrapalhar a gente. Daqui a pouco a gente já retoma aqui. Então, vamos lá. Então, a gente começa sempre da origem ou da extremidade, tá? Mas a gente tem que determinar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso vetor ele possui módulo 4U. Perfeito. Qual que vai ser a direção do meu vetor? Bom, a direção do meu vetor vai ser o quê? Vai ser horizontal. E qual que vai ser o sentido do meu vetor? Ah, o sentido vai ser para onde? Para direita. Beleza? Bacana, bacana. Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios, ok? A gente vai fazer esses exemplos que eu coloquei aqui pra gente. Só que antes, eu queria que vocês tentassem fazer, ok? Então pausem o vídeo. Pausou? Muito bem. Fez? Conseguiu? Ah, muito bem. Ah, não conseguiu? Não tem problema. A gente vai fazer aqui juntos agora, tá? Mas eu peço para que vocês tentem, tá, gente? Não esperem eu fazer o exercício, tá? Tentem vocês fazerem vocês. Se vocês conseguirem, beleza, perfeito. Se não conseguir, não tem problema. A gente vai resolver aqui agora. Bacana? Então, vamos lá. Olha, diferentemente do exemplo que a gente deu agora, o nosso exercício, ele já deu um parâmetro. Ele falou que um quadradinho, né? Um quadradinho desse quadriculado aqui que está representado, vale U. Ok? Então, a gente tem que usar essa notação. Bacana. Para a gente começar a nossa análise, eu vou dar uma afastadinha aqui e eu vou escrever algumas letrinhas só para a gente saber do que a gente está falando. Ok? Então, eu vou falar, por exemplo, se a gente vai falar do vetor A, então eu vou chamar de A, só para a gente entender de qual vetor que a gente está falando. Bacana. Então, vamos analisar aqui o A. Olha o A, gente. O A, ele começa aqui, ó. Então, a gente tem como medida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, o módulo do meu vetor A, gente, nesse caso aqui, vai ser o quê? O módulo do meu vetor A vai ser 6U. Bacana. Qual que vai ser a direção do meu vetor? Ah, a direção do meu vetor A vai ser horizontal. Perfeito. Qual que vai ser o sentido do meu vetor A? Ah, o sentido do meu vetor A vai ser para direita. Bacana. Caracterizamos o nosso primeiro. Beleza. Ok, tudo certinho? Beleza. Vamos agora para o nosso vetor B. Bom, o nosso vetor B, gente, ele possui... Qual que é o tamanho do nosso vetor B? Ó, ele começa aqui, então vai ser 1, 2, 3. Se ele possui 3 de tamanho, o módulo do meu vetor B vai ser o quê? Vai ser 3U. Bacana. Então, o módulo do meu vetor B é 3U. Agora, qual que é a direção do meu vetor B? Ah, a direção do meu vetor B é vertical. Bacana. E o sentido do nosso vetor B? Bom, o sentido do nosso vetor B é para baixo. Beleza? Bacana, bacana. Então vamos aqui fazer uma divisória. Nossa senhora, ficou tudo torto, meu Deus. Só escrever aqui. Só fazer uma divisóriazinha aqui, só para a gente continuar. Beleza. Nosso vetor C. Opa, já está desenhando um vetor já. Então, letra C. A gente vai analisar agora o nosso vetor C. Bom, o módulo do meu vetor C, gente, qual que é? Como tem na casa de vocês? Contaram? Beleza. Ó, módulo do meu vetor C começa aqui, 1, 2. Então, módulo do meu vetor C, 2U. Bacana. Nosso vetor C, gente, ele possui uma direção na
horizontal. Né? Ele está no horizontal, ele está deitadinho. Beleza. E qual que é o sentido dele, gente? O sentido do meu vetor C, ele é para esquerda. Beleza. Bacana. Ok? Beleza. Agora, gente, eu quero que vocês tentem fazer a nossa letra D. Quero que vocês façam análise característica, que vocês caracterizem, na verdade, o nosso vetor D. Ok? Bacana. Gente, muitos erros que talvez vocês cometam, né, fazendo análise do vetor D, é vocês fazerem a continha assim, ó. Vocês determinarem que aqui, 1, 2, 3. Tá certo isso? Não. Quando o nosso vetor está na diagonal e a gente possui os quadradinhos, né, ele está em papel quadriculado, então a gente tem que tomar muito cuidado. A medida não vai ser 3, tá? A gente vai ver por que não vai ser 3. Vamos aqui agora focar exatamente nesse vetor D, ok? Opa, não dá mais dar zoom. Oh, meu Deus. Não tem problema. Bom, nosso vetor D, gente, ele está inclinadinho. Eu vou traçar um tracejado aqui. Ok? Tracei um tracejadinho. E olha o que formou pra mim, gente. Formou um triângulo retângulo. Ok? Porque isso aqui é um quadradinho, né? O quadrado sempre possui todos os lados de 90 graus, ok? Então, se eu tracei essas retinhas, né, pra gente encontrar, eu achei um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem três lados e a gente possui um ângulo de 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo. Onde você quer chegar, Tibério? Gente, vocês lembram lá da aula de revisão de trigonometria básica que a gente viu? Um tal de Teorema de Pitágoras? Então, é isso que a gente vai usar aqui agora. Para a gente achar o módulo do nosso vetor D, a gente vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Beleza? Bacana. Vamos contar quantos quadradinhos a gente tem aqui embaixo. Ó. Então, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, esse carinha aqui tem o tamanho de 3. Não é um vetor, né, porque a gente não caracterizou como um vetor. A gente só está contando quanto que vale esse ladinho. E aqui também a gente tem um tamanho. Quanto que vale esse tamanho? 1, 2, 3. Então, a gente também tem 3. Então, para a gente calcular o módulo do nosso vetor D, então a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ou seja, o meu vetor D, que é a minha hipotenusa ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, o módulo do meu vetor D ao quadrado vai ser 9 mais 9. O módulo do meu vetor D, então, vai ser ao quadrado, vai ser 18. Então, o módulo do meu vetor D é igual a raiz de 18. Eu paro aqui, Tibério? Não, a gente tem que fazer mais uma simplificaçãozinha. Ó, a raiz de 18, gente, a gente pode escrever a raiz de 18 sendo o quê? A gente pode escrever a raiz de 18 sendo a raiz de 2 vezes 9, certo? Aplicando a propriedade, né, de raiz, a gente pode escrever que o módulo do nosso vetor D vai ser a raiz de 2 vezes a raiz de 9. Só que raiz de 9, gente, é uma raiz exata. A raiz de 9 é 3. Então a gente pode escrever que o módulo do nosso vetor D é igual a 3 a raiz de 2. Ok? Então, o nosso módulo, gente, olha como que deu diferente. 3 raiz de 2 não é igual a 3, tá? Então, talvez alguém tenha caído nessa pegadinha. Alguém tome muito cuidado com vetores que estão na direção da diagonal. Beleza? Bacana. Então, vamos escrever aqui então. Então, o módulo do meu vetor D vai ser o quê? Vai ser 3 raiz de 2 U. Beleza? A minha direção vai ser na diagonal. E o meu sentido vai ser o quê? Vai ser para aonde? Vai ser para baixo e para direita. Ele é um vetor, ó, que ele está para baixo, né? Ele está apontado para baixo, só que está para a direita, para baixo e para a direita. Vocês devem estar se perguntando, Tibério, posso usar pontos cardeais para mim classificar um vetor? Posso, mas eu não recomendo, ok? Por quê? Porque às vezes vocês se confundem muito, tá? Em usar pontos cardeais, tá? Então é melhor vocês usarem, vamos falar nomes mais simples, né? Que é baixo, cima, direita e esquerda, que eu acho que vocês conseguem caracterizar melhor, né? E não gerar tanta confusão. Beleza? Bom, gente, primeira aulinha aqui de vetores vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure a gente na monitoria, gente. Por favor, esse conteúdo é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos procure. Beleza? Muito obrigado aí, desculpe, pela sua
pela sua audiência, né, pela sua participação. Que você tenha aí ótimos estudos. Até mais. Tchau, tchau.